Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 29 de fevereiro de 2024, Josué 11. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor, e ele mandou um mensageiro aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e a Cássaf, aos reis da região montanhosa, ao norte, ao do vale do Jordão, ao do sul, lago da Galileia, e aos da planície e do litoral perto de Dor. Também enviou mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jubizeus da região montanhosa e aos heveus que viviam ao pé da montanha Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quantos são os grãos de areia da praia do mar. Tinha também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram os seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: Não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda esta gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom. E o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Misreforte-Maim e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado. Aleijou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou o seu rei. Neste tempo, Azor era o mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis, matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades, mas todas as pessoas foram mortas, não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a terra de Gósen, as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Esta região ia desde o monte Alaque, perto de Sei, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis destes lugares, nas guerras que fez por longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordo de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nesta ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas, em Hebron, Debi, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades.
Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver na cidade de Gaza, Gade e Asdote. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e deu aos israelitas para ser propriedades deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo, e assim a guerra acabou. Josué 12. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale Arnon, subindo o vale do Jordão até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus que vivia em Esmo. O reino dele começava em Aroê, na beira do vale do Arnon e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Armon. Esse reino ia até a metade de Gileade. Do lado leste do vale do Jordão, o reino de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Jesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul ao pé do Monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, o rei de Basan, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele fazia parte o monte Hermon, Salca e toda a região de Baza, até a divisa com os Jesuritas e Macatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficam a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Sei. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre. Fazia parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nesta terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebrom, Jamute, Laquis, Eglon, Geser, Deb, Geder, Orma, Arade, Libna, Adulã, Maquedá, Betel, Tábua, Éfer, Afeca, Lazaron, Madom, Azor, Siron, Meron, Acasfe, Tanak, Megido, Quedes, Joqueneão, na região do Camelo, Dor, no litoral, Goi, na Galileia, e Tissa, ao todo 31 reis. Josué 13. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos Jesuritas. Essa terra que vai desde o riacho de Sion, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam na cidade de Gaza. Asdode, Asquelon, Gade e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim. No sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até Afeca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas e na direção do leste, todo o Líbano, desde Baal-Gade até o pé do monte Hermon,
até a subida de Amate. Finalmente, falta todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misreforte-Maim. Eu expulsarei esta gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela como mandei antes. Portanto, reparta esta terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Esta terra será dessas tribos. As tribos de Ruben e de Gade e as outras metades da tribo de Manassés havia recebido as suas terras que ficam ao leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhe tinha dado. As suas terras e na beira do vale do Arnon e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibon, incluindo todo o planalto de Medeba. Fazia parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus que reinava em Esbom, e ia até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os Jesuritas e os Macatitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Baza até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarode e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado este povo, mas os Jesuritas e os Macatitas não foram expulsos. Eles ainda viviam no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta conforme ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroé, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale até Medeba, e todo o planalto ao seu redor. Incluía Esmon e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma e Zerete-Saar, no monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Bisga, Bet-Gesimonte, todas as outras cidades do Planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todas essas viviam nessas terras e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelos povos de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste, a divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. Estas foram as cidades e os povoados dados às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedade delas. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluem Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos amonitas até Aroé, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá, Mispa e Betonim, e de Manaim até a divisa de Ló-Debá. No Vale do Jordão inclui as cidades de Bet-Aram, Bet-Nira, Sucote,
e Safom, e também o resto do reino de Seom, rei de Hesbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão até o lago da Galileia no norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade para serem propriedade delas. Moisés tinha dado uma da parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim e incluíam toda a região de Basa, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair e Basa. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do rei de Og em Basa. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Marqui, filho de Manassés. Assim Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do região Jordão, mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Josué 14. São essas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9,5 tribos foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2,5 tribos que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para os seus gados e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gigal. Calebe, filho de Jefane, do povo de Quenezeu, disse a Josué: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gades Baneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Baneia para espionar a terra, e eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus, por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: Agora veja. Faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê esta região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dizemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estivesse comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefane,
e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefone do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins, então houve paz na terra. Josué 15. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites: ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zin. Começavam bem no sul do Mar Morto e ia em direção ao sul desde a subida de Acrebim até chegar a Zin. Partindo da região sul, a divisa subia a Gades-Baneia, passava por Esrom e ia até Adá, e rodeava Carca. Continuava até Asmon e seguia o ribeirão na divisa do Egito até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Essas eram as divisas da tribo de Judá ao sul. A leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começa ali. Seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Araba. Daí, subia até a pedra de Boã. Boã era o filho de Ruben. Depois, começando no vale da desgraça, ia até Debe e voltava para o norte na direção de Gigal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí atravessava o vale de Ben-Hinom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde ficava a cidade de Jerusalém. Depois, a divisa seguia até o alto da montanha que fica em frente do vale de Irno, no lado oeste, no fim do vale dos gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, e ia até as fontes de Néfitoa, e daí até as cidades vizinhas do Monte Efron. Aí voltava na direção de Baalá, ou Kiriat-Jearim, e rodeava Balaá pelo oeste até o Monte Sei. Então passava pelo lado norte do Monte Jearim, ou Quesalom. Descia até Bet-Semes e ia além da Timna. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom, voltava até Siqueron, passava ao monte Balaá, saindo em Jamnia e terminando no mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa era o litoral do mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Calebe, filho de Jefone. Josué lhe deu Hebrom, que era a cidade de Arpa, o pai de Anak. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debe, cidade que antes se chamava Kiriat-Serf. Calebe disse: Eu darei minha filha a casa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat-Serf. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Quenas, o irmão de Calebe. Então Calebe lhe deu sua filha Acaça em casamento.
Quando a caça foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. A caça foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são as citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Gabiciel, Éder, Jacur, Quiná, Dímona, Adada, Quedes, Azor, Itna, Cifer, Tele, Bealote, Azor, Adada, Queriote, Esrom ou Azor, Amã, Semã, Molada, Azar, Gada, Esmon, Bet-Palete, Azar, Sual, Beceba, Bisior, Tia, Baalá, Lim, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziglagle, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon, ao todo 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades na planície foram Estaol, Zora, Asnate, Zanoa, En-Gani, Tábua, Enã, Jamute, Adalã, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades, mais o povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zena, Hadassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joqutel, Laques, Boscate, Esglon, Cabom, Laamas, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamã e Maquedá. Ao todo, 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Eter, Azã, Ifta, Asnate, Zezibe, Keila, Aquisibe e Maresa. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrom com os seus povoados e aldeias, e todas as cidades e povoados perto de Asdotes, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdote e Gaza com os seus povoados e aldeias, que ia até o ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Sarmes, Jarte, Socó, Dana, Kiriat Zana ou Debe, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olã e Gilo. Ao todo, 11 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arabe, Dumã, Ezã, Janim, Bet, Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba ou Hebron e Zion. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zif, Juta, Jezreel, Joquedeã, Zanoã, Caim, Gebea e Tímina, aos todos 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Alul, Bet-Zur, Gedor, Maraate, Bet-Anote e Eutecó. Ao todo, 6 cidades, mais povoados vizinhos. Receberam também Kiriat-Baal ou Kiriat-Jearim e Rabá, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Araba, Midian, Secaca, Nisbiza, as cidades do Sal e a fonte de Gede.
ao todo 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje eles moram ali com o povo de Judá.